posso colocar um cristal na minha sala? Poder, você pode, né? Você pode fazer o que você quiser, mas ele não vai funcionar como uma correção de Feng Shui. Você tem que saber o porquê você está colocando ele lá e fazer a ativação dele, colocar uma intenção, tá? Então, primeiro de tudo, entender. Quer colocar um cristal lá? Pode colocar. Ele vai funcionar como uma decoração, tá? Correção de Feng Shui é outra coisa. Correção de Feng Shui, você tem que entender que aquela situação está prejudicando as energias da sua casa, e aí você coloca o cristal ou qualquer outra ferramenta do Feng Shui com o propósito de corrigir a energia que está sendo prejudicada naquele local e ativando isso, tá? Então tem que entender muito bem. Você não precisa sair colocando cristal em todas, e até não é recomendado, porque vai ser só uma decoração na sua casa, tá? Inclusive, falando nisso, de ser só decoração, já vou aproveitar aqui o gatilho, né, para explicar para vocês que existem algumas marcas diferentes de cristais, tá? Existe um cristal que ele é o mais baratinho. Quando você for pesquisar para comprar cristal, provavelmente vai aparecer a opção do K9. K, a letra K mesmo, e 9, o número 9. Esse é um cristal chinês, e apesar dele ser chinês e a técnica do Feng Shui também ser chinesa, esse não é um cristal que funciona para as correções do Feng Shui, tá? Ele vai acabar sendo só uma decoração. Porque os cristais, eles têm que ter a limpidez, eles têm que ter uma quantidade máxima de chumbo na composição deles, que é o que vai estar fazendo a correção das energias. Quais que são as marcas, então? A mais indicada de todas, o melhor custo-benefício para os cristais, é a marca Asfor. A-S-F-O-U-R. É uma marca que é um pássaro. Eu não sei se é uma pomba, não sei qual pássaro que é, não sou muito especialista em pássaros. Mas é um pássaro, tá? E aí, quando você olhar o cristal é assim, né? Quando você olhar aqui, é porque na câmera eu não consigo mostrar, mas aqui tem a logo do pássaro, da logo da Asfor. Daí você sabe que ele é real, tá? Então, esse é o melhor custo-benefício. Também tem os cristais que são um pouco mais caros, que são da Swarovski, mas ele também faz a correção de Feng Shui. Beleza? Então, onde comprar esses cristais? Quanto que custa esses cristais? Como que funciona? Bom, para comprar o cristal, você pode comprar ele em qualquer loja de Feng Shui. Pode ser loja online, pode ser loja física. Tem muitas opções na internet. Tem opções de lojas especializadas em Feng Shui. Tem opções no Mercado Livre, tem opções no Elo7, então tem muitas opções, tá? Dá para você realmente pesquisar, só garantir realmente que ele é da marca certa, porque senão ele não vai estar fazendo a correção energética do seu ambiente, ele vai ser só uma decoração. E quanto que custa um cristal? Opa, bati aqui, chutei. Quanto que custa um cristal? Muitas pessoas ficam meio assustadas, né? Falam, tem que colocar um cristal. Ai, meu Deus do céu, lá vem. O que eu vou ter que gastar agora para, né, corrigir a minha casa? O cristal, apesar do nome cristal, né, ele não é caro. É uma correção bem, bem barata e, além disso, né, analisando o benefício que ele traz, meu Deus, é ridiculamente barato. Então, um cristal de 40 milímetros, que é o mais utilizado nas correções, ele custa, em média, de uns 30 a 60 reais, né? Mas uns 30 reais você já encontra um desse. Dependendo do valor do frete, né? Se você comprar mais de um, você consegue até um valor um pouco menor, tá? Mas é essa a média. Então, analisando a correção, o benefício que ele vai trazer para sua casa, é um custo, assim, irrisório, beleza? Esse é o cristal de 40 milímetros. No Feng Shui, a gente trabalha com 3 tamanhos de cristal. O cristal sempre vai ser o cristal multifacetado. É o mesmo cristal para todas as correções. Não tem diferenciação de cristais. Inclusive, ele não pode ser de outra cor. Tem alguns cristais coloridos, cristais vermelhos. Não, para correção é esse cristal transparente, tá? E aí, a gente trabalha com 3 tamanhos. Tem o de 30, o de 40 e o de 50 milímetros, tá? O de 30, ele é um pouco menor, são 3 centímetros. O de 40 é esse que está na minha mão, são 4 centímetros. E o de 50, ele é um pouco maior. Já que eu falei dos preços, né? O de 30 milímetros, ele custa, em média, uns 10 reais. 10, 15 reais um cristal de 30 milímetros. Esse aqui de 40, ele vai custar de uns 30 até uns 60 reais. E o de 50, ele é um pouquinho mais caro. Ele vai custar, em média, uns 120 reais, tá? Para vocês saberem, terem uma noção quando vocês forem comprar os cristais de vocês. Então, esses 3 tamanhos, o que vai diferenciar?
é o raio de atuação deles. Então, o cristal de 30, ele corrige as energias de 60 centímetros em volta dele. Então, 30 centímetros para cá, 30 centímetros para cá. Então, o cristal fica aqui, então, 60 centímetros ele corrige a energia em volta dele. O cristal de 40 milímetros, ele corrige a energia 2 metros em volta dele. O raio de atuação dele é maior. E o de 50, ele corrige mais. O raio também já é bem maior que o de 40, tá? Então, a gente em algumas situações vai estar usando de 30, algumas de 40, algumas de 50. O mais utilizado de todos é o de 40, que a gente usa nas portas, nas janelas, no batente do banheiro, é muito utilizado. Então, geralmente é o de 40, tá? Aí tem, claro, algumas especificações. Se você tem uma janela de 3 metros, você vai precisar usar mais de um cristal. Se você tem um corredor de 5 metros, você vai estar precisando calcular certinho quantos cristais você vai precisar colocar ali para estar fazendo a correção certa, tá? Mas são essas especificações. O tamanho dos cristais vai depender da correção que a gente está fazendo, do raio de atuação que a gente quer corrigir, né? Do tipo de correção, e com isso, quanto que a gente precisa que esse raio esteja atingindo para fazer a correção da energia.